muitas vezes a gente conseguiu o oposto, né? A gente não conseguiu antecipar suficientemente alguns encontros, ou encontros internacionais, que se tornaram extremamente maçantes, talvez não é a palavra, mas uma sobrecarga enorme para os presentes, embora o conteúdo, a gente viu que foi um conteúdo de nível muito bom, mas sem didática dos palestrantes, ou mesmo nós também já erramos nós como palestrantes muitas vezes, né? Mas nós não antecipamos e tivemos muitas críticas, e com isso a gente também foi tentando aprimorar, mas não quer dizer que a gente vai conseguir a todo momento. Hoje acho que a gente conseguiu razoavelmente bem isso. Agora, cada sessão é um desafio novo. E o olhar de vocês também nos ajuda a retificar. É lógico que a gente espera que seja um olhar de uma crítica construtiva, porque com a melhor das intenções a gente mesmo estando consciente de certas coisas, nem sempre dá para dar conta de todas elas. Tem alguns livros, um dos livros que nós não trouxemos na sessão anterior, antes de entrar na apresentação que a Vitória vai fazer para vocês, nós não trouxemos esse livro, que é uma bibliografia importante para a lógica do terceiro incluído. São artigos sobre a vida e a obra do Stefano Lupasco, que é o autor dessa lógica filosófica do terceiro incluído. Então tem artigos muito interessantes. Para quem, aqui nós só temos 2 exemplares hoje, 3, a gente trouxe 3, mas na próxima, se vocês quiserem, a gente sempre vai trazer alguns. Também não trazer uma pilha aqui para transportar e depois acabar amassando isso. Tá. Bom, parece que algumas pessoas vão ter que sair um pouco mais cedo, então depois a gente faz ainda alguns avisos. Né? Vamos avançar. E ainda tem também as outras avaliações, né? A auto. Na verdade, o som de fundo vai prejudicar muito o outro fundo, mas...
do nosso lado esquerdo a gente tem, né, aí pensando em outras realidades, né, o chakra, o esplênico, que é da onde a gente tira energia. Então, quando a gente está sentado um ao lado do outro, ela vai tirando de mim, que vai tirar de quem está lá, e o último vai ficar sem. Enquanto se você está no espaço circular, essa energia ela está circulando, porque você vai dar, alguém vai pegar, mas você vai pegar de alguém também. Então o círculo e é uma imagem super forte, né? Tanto é que ela vira uma representação da humanidade, né? Essa questão é muito importante. E é o que a gente tem que fazer quando o ambiente físico não permite isso, a gente, em vez de confrontar essa realidade, a gente tem que mudar de nível de realidade. Mudar de nível de realidade e fazer com que em outro nível de realidade isso esteja acontecendo. Então, às vezes, isso é muito necessário. Porque num outro nível de realidade ele está independente da materialização, da forma física. E às vezes isso também é necessário, parte necessária articular isso também. Então, por exemplo, no momento de hoje, desde o começo nós falamos disso, que aqui não seria o espaço, a forma física que nós pretendíamos, mas eu acho que essa circularidade ela emergiu, ela aconteceu. Então, como que nós vamos ao mesmo tempo atender, sempre que possível, para que o ambiente físico permita isso, mas a gente não se aprisionar caso ele não permita, porque na verdade, se a gente alça para outro nível de realidade e consegue, como você estava se referindo, trazer a qualidade daquele outro nível de realidade para isso daqui, porque na verdade é isso que a gente precisa fazer. Porque a gente nunca vai, ou nunca não, raramente a gente vai encontrar circunstâncias ideais. Né? Mas como você pode criar qualidade mesmo, em ambientes onde as circunstâncias não são ideais? Porque senão se a gente esperar sempre que as circunstâncias, hoje nós não teríamos feito tudo que foi feito aqui, porque isso daqui realmente não é a forma física. Nós temos que separar o que é uma forma física. A forma física não é. Mas esse é um nível de realidade que ele tem uma certa força, mas ele não tem toda a força. E queria, continuando a reflexão sobre esse tema que é importante, sobre a circulação da energia, das relações, do ambiente físico, tudo influi sobre tudo. Mas as limitações, às vezes, na escola, algumas classes ou algumas escolas não vão permitir, a estrutura, pode ser que daqui a um ano na escola o professor consiga, 2 anos ou 3 de trabalho, consiga mudar certos espaços, mas em universidades muitas vezes não vai conseguir. E, então isso não pode ser uma restrição definitiva. E também a questão do uso da terminologia, porque a gente vai ter que conseguir falar das coisas, porque mesmo o conceito de energia não é um conceito universalmente aceito. Né? Recentemente nós tivemos num debate entre 2 pessoas que tinham uma postura aberta, em princípio, 2 homens de ciência, mas abertos, onde houve um confronto violento entre os 2, porque a abordagem de um trazia o conceito de energia como um elemento central para a reflexão atual, mesmo para a reflexão sobre o feminino. O outro interlocutor já disse para mim, tudo que é energia para mim é uma grande bobagem. Né? Não existe, para mim isso aí, eu sou um homem de ciência, não sou eu que estou falando, né? Eu estou retransmitindo Então a gente tem que mas a gente tem que estar consciente de que esses obstáculos são grandes. Aqui nós não temos esse problema. Então, temos outros. Da linguagem teremos, né? Mas a gente não pode ser, a gente tem que estar consciente que a cada lugar, tem lugares onde a gente pode usar aquela linguagem que é a nossa, e tem lugares onde a gente tem que usar uma outra, porque senão a porta imediatamente se fecha. E tem um outro detalhe também com relação às formas, que é importante,
que o fato de você ter uma forma que permita não garante que a energia é potente. Então, você pode estar num ambiente onde se trabalha em círculo, onde a forma está expressa, mas ela é absolutamente vazia de sentido ou de significação. Então a gente não pode ter essa ilusão que a forma garante. A forma não garante nada. Ela possibilita, mas ela não garante. Eu queria assim, fazer duas observações, né, de uma coisa que está na minha cabeça já há algum tempo, que a gente falou aqui, que é da questão da fragmentação, né? Você colocou a importância do Deleuze ter procurado focar nesses diferentes aprenderes, né? E é uma coisa com a qual eu concordo plenamente. Né? Eu acho que assim, quando ela mencionou a questão de que tudo isso é que faz a gente, enquanto pessoa, é verdade. E é importante nunca esquecer isso. Mas me preocupa muito aí do ponto de vista, né, de educadora, que, porque muitas vezes o desmembrar, o focar, o fragmentar, vamos dizer, né, permite um aprofundamento em termos de conhecimento, né, da própria complexidade, né, que vai permitir, por exemplo, que você, enquanto educador, tenha uma atuação melhor para que o seu aluno tenha acesso a determinadas discussões e reflexões que, se você não dividir um pouco para estudar melhor, você acaba não garantindo. E a outra coisa que eu achei também muito importante, né, foi essa questão de pensar na forma, mas a importância, porque acho que é assim, também de novo, né, a questão de relativizar, porque a forma é importante, eu acho que hoje em dia, pelo menos assim, há alguns anos, nas escolas, as duas últimas escolas, né, trabalho hoje em uma, trabalhei no ano passado em outra durante 8 anos, esse cuidado com o espaço, né, era uma questão que estava colocada. Cuidar do espaço, também mostrar que você se importa com esse aluno, que você está buscando que esse espaço tenha transmita alguma coisa, né? Mas também isso pode realmente não ter. E aí a questão, porque aí eu acho que a questão do belo, ela pode não estar só colocada na questão da forma, né? E essa questão do belo que foi colocada aqui, para mim, foi uma coisa que ficou bastante forte, né? Uma discussão que vem da questão da filosofia e que eu acho que muitas vezes fica esquecida no meio educacional, que a música junto com a arte, né, que foi apresentada, eu acho que renova as pessoas também, né? Acho que como a forma poderia contribuir, eu acho que contribui sim. Eu estava falando que na escola onde eu trabalho, uma coisa que me chamou muita atenção foi o cuidado com o espaço, com a forma, que ela fosse coerente com a proposta, mas às vezes realmente não é possível, e acho que daí é possível buscar alternativas mesmo. Então, eu penso que, de qualquer maneira, a questão de relativizar, né, as coisas quando elas são perigosas e quando você vai muito para um lado, não, é pensar o todo, e de repente isso te faz ficar pálido em alguma coisa, né, acho que é um cuidado constante. E é só complementar uma coisinha com relação a isso, que eu concordo com o que você falou, Maria. Eu acho que a forma por si não é a garantia de uma significação, né? Como também concordo com você, com determinadas coisas que são faladas, que você tem que dar alguns determinados espaços, né? Os termos certos. Mas o que eu falo do círculo é uma coisa que eu vejo na minha experiência. Eu já senti em trabalhos que eu faço com capacitação em oficina, a diferença que existe quando eu coloco em círculo e quando eu deixo de colocar
ele propicia pela própria configuração do celular, como ele propicia esse. Antes de passar a palavra, só compro também com o que eu concordo, e acho que a Maria também concorda com você. A forma, ela pode auxiliar muito, e com certeza, quase certeza, nós aqui hoje, se em vez desta forma em que estamos, tivéssemos um círculo, seria mais favorável, pelo aspecto que você comentou e por outros, né? Agora, poderíamos, nós ou eu, estar em outra situação de círculo e estar achando que aquele círculo não ia levar a lugar absolutamente nenhum. Num outro grupo, com pessoas fazendo alguma cerimônia em círculo, eu poderia estar olhando aquilo tudo e falando, isso aqui é uma grande bobagem. Não falando, já está sentindo, ou cognitivamente, ou intuitivamente, aquele círculo. Mas é um suporte, sim, vários motivos, sim, é favorável em princípio. Eu quero só complementar que não é muito fácil a gente mudar a configuração do imóvel, mas é muito fácil a gente mudar a configuração do imóvel. Então, a minha sugestão é que sejam retiradas essas taxas, que sejam instaladas cortiças com travas. A gente pode ter o círculo necessário, pode ter a estabilidade necessária. Tirar, colocar em sala de Mais alguma observação? Ou seguimos e a gente vai retomar? Mesmo estando em círculo, não aconteceria. Não, vai acontecer, sim, o processo. Possa ser não um processo que a gente reconheça, não um processo que a gente se identifique, não um processo que a gente vá julgar, bem entre aspas, certo ou errado, mas vai acontecer o processo, certamente. A circulação de energia entre as pessoas estará presente. E eu acho que a física quântica já diz mais ou menos isso, né? Então, essa colocação em círculo vai propiciar só isso, essa circulação de energia que até fisicamente já está. O processo acontece. Eu acho que eu também concordaria com o que a Alzira está falando, mas eu faria uma observação complementar. É verdade, provavelmente, se a gente levar em conta a existência da energia, que outras pessoas iam dizer, bom, que energia é essa? Será que eu concordo ou não concordo? Mas a gente não concordaria. Eu, em princípio, concordo. Que facilitará, ou quase inevitavelmente, haverá uma circulação da energia, de uma percepção, da emoção, ou de qualquer nível que seja. Vai haver. Agora, essa energia pode ser uma energia em que nível de realidade? Pode ser uma energia muito confusa, muito densa, muito o que quer que seja. Muito aprisionadora também. Né? Aprisionadora num nível de percepção ou num nível de realidade. Mas que vai haver a circulação, vai haver. Mas pode ser uma circulação para um extremo desconforto. Né? Então, vai ver. Eu estou sentindo que nessa conversa sobre a questão do círculo, a gente está se confrontando com a questão dos diferentes níveis de realidade. E eu acho que essa é uma questão muito importante na transdisciplinaridade, é um dos 3 pilares. E eu acho que nem sempre a gente consegue se localizar a que nível de realidade a gente está se referindo. Né? Então, eu acho que isso seria um aspecto bastante importante nas nossas discussões, que a gente procurasse sempre se localizar, né? Em que nível de realidade nós estamos situados, né? Porque pelo que eu li no manifesto, e pelo que eu li nos textos do Bacharach, etc., cada nível de realidade é regido por leis próprias. Né? E se você está num nível de realidade querendo ver o outro a partir das leis
que regem o seu nível de realidade, com toda certeza nós vamos estar equivocados. Então, eu sinto que é uma boa oportunidade, quer dizer, eu acho que essa vivência ela é rica nesse sentido, porque nós começamos a perceber onde que nós não estamos sendo transdisciplinares. Eu me coloco essa questão quando eu vejo isso. E é interessante isso, você estava notando todo, o professor começar a fala, quando terminou a projeção, nós estávamos vamos dizer assim, numa sintonia de compreensão. E no momento em que nós começamos a discutir sobre o fato que é importante discutir, porque a gente precisa também trazer para o nível verbal, a qualidade desceu, nós mudamos de nível. Então nós experimentamos aqui, em uma questão, nós estávamos, quando terminamos essa escrita, nós estávamos aqui num nível, à medida que a gente foi ouvindo vendo essas imagens, ouvindo essa música, foi geral, era óbvio que houve até uma qualidade de silêncio, uma qualidade outra de sentimento. Nós saímos de um mental, de um emocional para uma vibração de sentimento, que era evidente aqui, que permaneceu no começo do nosso diálogo e depois ela se dissipou, ela foi embora. Então, nesses níveis de realidade, é quase que como se existe uma qualidade. E o desafio que se coloca é como que na nossa discussão verbal, na nossa interação verbal, nós vamos poder carregar a nossa palavra em um nível de qualidade que ela possa não abaixar esse nível de qualidade. Será que isso é possível? Em que medida isso é possível? Como que a nossa fala, seja pelo conteúdo, seja pela vibração que ela emite, ela pode garantir a presença de um nível de qualidade diferente. Isso eu acho que também é um outro gerundismo. Antes de passar para a Mônica Osório, gostaria de comentar, eu queria falar em relação ao horário complementar da Maria, olhando um outro aspecto que é contrário a uma observação que ela fez, que não é que exclui o que ela falou, eu acho que o que ela falou está correto no olhar. Mas quando nós descemos daquela unidade, de um estado de uma certa contemplação através da beleza, depois nós explodimos esse momento para analisar. Bom, lembramos que estamos numa sala que não tem essa referência, lembramos que talvez seria melhor se ela tivesse, e começamos a refletir do porquê que seria melhor. E lançamos vários olhares. Houve uma mudança de nível de realidade, porque a faculdade cognitiva que nós passamos a usar por outra razão. Antes não estávamos contemplando um momento de beleza pela arte pictórica, gravuras de grande beleza, e uma música também muito bela. Depois começamos a analisar a relação entre isso e isso aqui agora. Há uma mudança de nível de realidade, uma mudança de nível de percepção, mas que, se a gente analisar agora, há uma perda e um ganho, porque nos permitiu fazer a dissecação, não suficiente, a gente podia seguir dias, meses, chamar pessoas especialistas em diferentes áreas, mitologia, arquitetura, psicologia, física, para falar, bom, será que realmente o círculo? E se sim, por quê? Poderíamos... Mas a gente começou a aprender uma complexidade dessa questão que nos enriquece. Então, no aprender a conhecer, nós avançamos. O outro olhar também nos enriqueceu. Esse também, embora num outro nível, como a Marta estava falando. É outra lei da percepção. É outra ferramenta. Então, Mônica. Mônica, tá bom. Não, eu só queria pegar um pequeno gancho, porque isso acontece bastante frequentemente. A gente está num nível de vibração, ao longo do dia a gente passa por vários estados que nos levam acima e para baixo, acima e para baixo. Isso às vezes se torna desgastante,
dependendo do grau de consciência que tomamos disso, ou às vezes pode se tornar uma aventura fantástica. E a Maria colocou um termo assim, que houve uma fragmentação, digamos assim, do que estava se sentindo no momento dessa questão do pelo. E eu trocaria o termo por densificação, né? Há coisas, quando a gente começa a tentar explicar algumas coisas, elas perdem a sua virgindade. Eu vejo Mônica vejo dessa forma. Então isso faz parte da coisa mesmo. Quando você tenta explicar, você sabe o que é. Está lá dentro, está imanente, é ontológico. Nós somos seres fantásticos. Estamos engatinhando de fraldas ainda, com tudo que já se descobriu. Mas, com todo o respeito que a gente tem que ter pela ciência, como foi muito bem colocado, tudo que nós conhecemos é importante, nos conduz para uma série de caminhos, mas tem alguma coisa a mais. Que eu vejo a transdisciplinaridade como essa tentativa de explicar isso a mais, que é, por enquanto, imponderável, que é inominável, que faz parte, de uma certa forma, nos mostra como faíscas divinas que somos. Não importa o nome que cada um queira dar a essa coisa superior, esse ser superior. Então, quando a gente tenta definir, aí a gente perde, não na importância de tentar definir, mas a gente perde a essência da coisa. E esse é o grande exercício, no meu entender. Né? É imanente a nós também querer explicar as coisas. Então, eu acho que o que aconteceu aqui foi justamente essa mudança, é uma densificação. Aí a gente perde a leveza. Mas vale o exercício, esse é o desafio. Né? Então, só queria deixar registrado um pouco isso. Eu vejo a transdisciplinaridade esse exercício. Articulação dos diferentes níveis. Depois do Antônio, acho que a gente tem que dar sequência, talvez mais uma pessoa, no máximo. Eu só queria concordar com a Mônica, não se pode tentar densificar, através da explicação racional, aquilo que é etéreo, que faz parte do etéreo. Uma outra coisa que o Américo falou, que eu acho que é importante comentar também, essa questão de eventualmente você ter uma energia que não faz bem no processo de circulação de energia, está muito ligado à forma com que você tenta captar energia. Né? Se você tenta captar energia de uma forma densa, a tendência é que você capture e circule uma energia de difícil circulação. Né? E quando a gente trabalha no nível da energia mais etérea, né, essa energia flui muito mais facilmente e jamais vai fazer mal. Então aí volta a questão dos níveis e também mesmo tem a questão, quando eu falava também de fazer mal também a gente pode olhar relativizando, né? Mas aí a gente sempre tem um olhar contraditório, possível. Então, acho que vamos indicar, né? A gente precisa partir agora para o final dessa sessão. Vamos falar sucintamente sobre o outro quadro a ser preenchido, que vocês já preencheram na semana passada, na primeira sessão, que é o quadro da autoavaliação, heteroavaliação e ecoavaliação, que já emergiu para nós dentro do CETRANS, esses conceitos, pelo menos pode ser que eles até já existam fora, mas nós nos apoiamos nos conceitos de auto, hétero e ecoformação, que são conceitos que foram forjados pelo Gaston Pinault e pela sua equipe do Laboratório de Ciências da Educação e da Formação da Universidade François Rabelais de Tours, na França.
com o qual nós estamos em contato contínuo. Como temos pensado a questão da avaliação, nos pareceu que um olhar avaliativo complementar a auto, hétero e eco-formação seria natural pensarmos a auto, hétero e eco-avaliação. Vai haver pelo menos um momento, uma sessão onde nós pretendemos abordar essa formação tripolar, auto, hétero e eco-formação, e a partir daí é lógico que é possível sempre retornar a questão da auto, hétero e eco-avaliação, mas não vamos nos preocupar demasiadamente, né? A autoavaliação é que seja um olhar de uma avaliação sobre si mesmo durante o momento dessa sessão, né? Como eu me vi durante essa sessão, no início, no meio, no fim, ou em toda ela, ou qual foi a tônica dominante. Depois uma heteroavaliação, quer dizer, como eu olho, qual é o olhar que eu lanço sobre os outros que participaram dessa sessão. Predominantemente, ou não, aqueles que estiveram diante de mim. Nesse caso, né, se estivéssemos num círculo, todos estaríamos diante uns dos outros. Né? Mas nesse caso, diante de mim, e ao meu lado, atrás de mim, né, meus companheiros de curso. A equipe que nos auxiliou, a tecnologia, como eu avalio as relações humanas e as interações. E a ecoavaliação é um olhar mais sobre o meio ambiente mesmo. Né? A sala, o que a tecnologia é empregada, enfim, a batucada. O olhar, então, essa avaliação é um olhar. Esse olhar, ele tem um olhar. Desculpa. Essa avaliação, então, é um olhar que eu lanço como? Eu posso lançar esse olhar dentro de mim, intrapessoal. Então, como que é esse olhar intrapessoal? Depois, como que eu respondo esse olhar interpessoal? E a outra coisa, o outro momento, como eu respondo esse olhar em relação a esse contexto? Vamos pensar nesse eco como um contexto que nos envolve. Esse contexto, a amplitude desse contexto, cada um vai definir como for para si. Pode ser que seja a universidade, pode ser que seja a vida para São Paulo, pode ser que se restrinja aqui a essa sala. Eu não sei. Ou esse contexto para vocês nesse momento pode até se alargar a coisas que vocês trouxeram com vocês de lá, onde vocês vão, como que é isso daqui, no ambiente onde vocês vão exercer. Então é um olhar intrapessoal, interpessoal e contextual. Mas só uma coisinha assim, bem rápida, não é nem uma colocação, nem microfone. A bioscopia, ai meu Deus, né? Porque de repente é só a fibra escancarada aí, né? Eu comecei a fazer, foi um filminho que foi passando assim, aí chegou um momento que eu falei, não, para. Só para também falar um pouco da bioscopia, a ideia com ela foi enviada por e-mail, não sei se ela está na pasta, né? Não sei porque algumas pessoas como a Alzira que chegaram hoje, então talvez ainda não tenham tido contato com essa tabela, essa outra, não seria avaliação, essa referência de formação. Né? Eu tive contato com esse processo de percepção dos processos formativos recentemente. Eu estou fazendo um mestrado em Ciências da Educação e foi através de professores desse mestrado. Mas a ideia é se perceber como a formação se dá em diferentes meios
há uma formação em ambientes formais, escola, a universidade, e há a formação na relação familiar, na atuação profissional, na ação política, nas minhas mudanças geográficas na minha vida. Quer dizer, eu nasci em tal lugar e isso me influenciou de tal maneira, eu me mudei para um outro lugar, isso teve um impacto na minha formação. Eu vivi isso quando eu saí de São Paulo, eu morei alguns anos fora, e eu ainda sou, mas eu era absolutamente ignorante das questões da flora, né? Eu não conhecia uma árvore, nada, porque em São Paulo não, o contato é mínimo, né? E saindo você naturalmente começa a tomar contato, você aprende muita coisa com simples deslocamento geográfico, né? Então é chamar a atenção para como a formação se dá de maneira complexa. E depois a gente vai poder, durante o curso, retomar um pouco, refletir sobre essa bioscopia. Evidentemente não vai se tratar, nós não vamos ter tempo de fazer uma análise mais profunda, nem pretendemos, né? E nunca seria uma análise psicológica, é só uma análise mesmo sobre o conceito de formação, né? Como ele também é um conceito muito amplo, né? E essa formação tripolar ajuda a auto-eco. A formação já é uma ampliação do olhar sobre a formação. A bioscopia mostra outros elementos ainda e ainda veja outros, né? Mas é isso, para vocês também, na ação pedagógica de vocês, terem também essas referências sobre o conceito de formação, né? A partir de uma experiência de vocês mesmos, de elaboração de uma tabela ampla como essa da bioscopia, né? Bom, acho que a gente entra podíamos fazer essa avaliação, né, a auto-avaliação. Alguém que queira retornar aos aprenderes mais alguns elementos do que ocorreu aqui, agora, né, depois daquele processo. E, bom, eu vou fazer só alguns comentários do processo. Como até porque a gente faz assim, na simbologia, e até a própria Mônica usou hoje muito forte a questão da cor, Ele não está previsto dentro das sequências, mas é quase certo que alguns dos palestrantes, um ou mais dos palestrantes abordem, talvez não detalhes, mas que faça referência ao simbolismo das cores, provavelmente até na próxima sessão, onde se vai se tratar de níveis de realidade e imaginário. É possível que ou o Márcio Lupion ou o próprio Amâncio abordem a questão. Não vão fazer uma exposição específica sobre o tema. Eu acho que isso não vai... É muito complexo isso, né? O importante é muito complexo, né? Toda a questão da cor, dentro das várias sessões, é bastante complexo. Eu acho que não vai ter um módulo sobre cor, não pode parecer como ele não basta. E, bom, então, vocês podem, eu vou falando aqui, espero não atrapalhar muito, mas é rápido. Só mais os livros, tem mais 2 exemplares do Pensamento Transdisciplinar, do Michel Landon, quem ainda quiser, eu ainda não adquiriu e queira, e um manifesto. E esse é um outro livro que é a bibliografia, que também é uma bibliografia, que caiu no chão agora, mas é importante, que é Educação e Transdisciplinaridade, que foi editado pela Unesco, e são os artigos do primeiro encontro catalisador que o CETRANS realizou em 1999. Está esgotado. Quer dizer, é possível que ainda existam alguns exemplares lá em Brasília, mas a gente tem que entrar em contato direto. Eles disseram que vão reeditar. Responderam? Não. Não tem. Então, uma maneira de suprir é que esses artigos estão todos no nosso site. Não é ideal,
né? Consulta através do site, mesmo imprimir é melhor, quando é lógico, quando a gente tem a possibilidade de adquirir o livro, é muito mais fácil a consulta. Mas os artigos estão todos no nosso site e vai sair o livro com os artigos do segundo encontro catalisador dentro de em breve, 2 meses, que são artigos também que nos foram muito úteis e provavelmente serão para vocês também, para reflexão e para ação. Lembrando que há alguns folhetos sobre o curso que chama tópicos avançados, mas não é um pouco pomposo, né? Tópicos avançados. E, na verdade, isso foi apenas porque, como o CETRANS pensou na elaboração de 3 cursos nesse ano, um seria um curso para professores da rede pública, então seria um curso mais básico. Quem não tivesse tido nunca contato com a transdisciplinaridade, tentaríamos uma linguagem mais acessível, mais simples. Depois esse é um curso aberto ao pensamento transdisciplinar, onde não há uma preocupação com a linguagem, embora seja necessário que nos preocupemos para que possamos nos compreender mutuamente, ou compreender mutuamente totalmente é impossível, mas para que não seja demasiadamente dificultado. Mas não há uma preocupação com uma simplificação. Então, esse seria para uma apresentação geral do pensamento transdisciplinar, para pessoas ou que já têm algum contato com a transdisciplinaridade ou que não têm nenhum contato. E o tópicos avançados seria para pessoas, em princípio, que já estudaram, querem um ensino à distância, porque vai ser a maior parte à distância via internet, e vai refletir especialmente sobre um dos pilares, que é o pilar da lógica do terceiro incluído, esse tópicos avançados. Então, por isso se chamou tópicos avançados, a teoria de Charles Peirce e o pensamento contemporâneo. Né? Mas, por isso, ele vai focar especialmente um dos aspectos, um dos pilares. Por isso chama tópicos avançados. Não é porque seja algo também excessivamente sofisticado. Embora tenha lá uma certa sofisticação. As senhas não chegaram desse lado. Alguém viu? Daqui. Até que ponto chegou o papel das senhas? Desse lado só. Então, esse lado não recebeu. A gente vai começar aqui na frente para chegar lá até a madrinha. O papel que contém as senhas de acesso, então, para que alcance todo mundo, porque esse lado já marcou e esse
tradição, foi 1991. As datas são muito importantes também. 86, 91 e 94. Esse percurso. Voltando à primeira pergunta, como podemos identificar o enfraquecimento da cultura? Isso chamou bastante a nossa atenção. A segunda, no que se baseia a crença na existência de um único caminho de acesso à verdade e à realidade. Uma crença deve estar baseada em alguma coisa. E a terceira, diante da tendência de se fazer o novo com o velho, como formar um pesquisador transdisciplinar? Então, aí a terceira pergunta é como? São essas. Ultrapassá-la, recompondo a unidade da cultura e encontrando o sentido inerente à vida. Eu acho importante fazer uma complementação, porque essa questão que ele falou assim, tão rapidamente do lodo e dos tijolos, talvez a questão que fundamentou a gente escolher essa frase. Quando foi levantado o exemplo do lodo, sempre que a gente passa um lodo em um local molhado, sobra água dos dois lados. Fica uma parte importante de água sendo puxada, mas sobra água para os dois lados. Essa água que sobra para os dois lados, em algum outro momento vai ter que ser colhida, obrigando novos movimentos do lodo, ou até buscando uma alternativa, um lodo circular que permita a gente captar toda a água. De fato, o que acontece é que a gente teve uma fragmentação. Nós não tivemos um enfraquecimento da cultura, nós não tivemos uma situação que pudesse ser caracterizado como algo que pudesse, até nas palavras do Chiquinho, ser adjetivado. Na realidade, a cultura ela existe, ela está, ela é, e se a gente acha que a cultura não está suficientemente valorizada, não é uma questão da cultura. Então, quando a gente leu essa frase, a gente viu que essa frase sintetiza todos os 7 pontos que constam do documento, reconhecendo o valor da especialização, que é uma preocupação manifestada, da fragmentação do conhecimento através da especialização. A transdisciplinaridade procura ultrapassá-la, recompondo a unidade, e eu diria até que através da cultura, e encontrando o sentido inerente à vida. Então, é essa a ideia que o grupo trabalhou. Porque uma coisa que a gente está construindo conjuntamente, mas a tentativa da gente foi tentar reproduzir, de certa forma, alguns conceitos que a gente acreditou que eram importantes no texto, inclusive alguns dos quais já foram levantadas pelo nosso grupo. Então, nessa visão que nós tentamos reproduzir através do desenho, coisa que sempre é um desafio também, às vezes muito mais fácil falar, exprimir verbalmente do que graficamente, nós ressaltamos o seguinte: no início do texto se fala de enfraquecimento da cultura, e a gente também entendeu assim, essa questão da fragmentação, então, inicialmente, nós temos aqui vários olhos com esses símbolos de pergunta, justamente nessa coisa que é própria do ser humano, de estar questionando, de estar perguntando, e em função disso é que surgem as diversidades culturais. São manifestações de como o homem entende e olha o mundo, mas sempre nesse espírito de pergunta, de querer saber, de querer traduzir o seu saber através de várias manifestações, aí a cultura vai se constituindo. Então, vocês veem a disposição gráfica, são em vários locais, enfim, estão distribuídos esses olhos. Aí o tempo vai passando e desses vários caminhos, dessa diversidade cultural que nós temos, em função dessa ciência clássica, quadradinha, tradicional, da qual nós estamos tentando sair, e isso está representado. O tempo, a física quântica, uma das primeiras coisas que ele questiona, a questão do tempo, e
esse desenho simbolizando o átomo seria representando essa ciência clássica. Então, essa ciência clássica, pelo que a gente lê aqui, acaba afunilando esses caminhos num único caminho tido como absoluto e verdadeiro. Então, a pupila do olho já deixa de ser uma questão para uma assertividade. É aquilo, pronto, acabou e encerrou, né? E por isso que esses vários caminhos acabam se constituindo num único caminho. Então, tomando esse texto como base, né, então teríamos o enfraquecimento da cultura, as fases de peso que nos levaram a construir esse pedacinho do desenho, a crença na existência de um único caminho de acesso à verdade, né? Então, está aqui o único caminho supostamente de acesso à verdade, e aí entra a física quântica. E isso então nos traz uma nova luz, né? uma nova lógica. E até resgatando antigas lógicas esquecidas, que elas permaneceram meio que dormentes, meio que hibernando, esperando ressurgir novamente, porque são inerentes, são ontológicas quase a gente, né? Tá bom, então a gente caminha mais um pouquinho e começam a surgir novos pontos de vista, né? Conforme está aqui no texto. E o desafio de possibilitar esses novos pontos de vista numa interatividade, né? Respeitando as diferenças numa nova concepção da natureza. Então aí nós temos olhos, representando essa procura do homem, só que agora de várias cores. Nós não temos mais uma única pupila, são várias cores. Então, são vários aspectos, essa diversidade que a nossa riqueza é justamente essa. A diversidade já não incomoda mais. Na visão transdisciplinar, pelo contrário, é um valor agregado à diversidade, né? Então, por isso que tem várias cores, tá? Vocês veem que tem um pequeno círculo que junta todos eles, não no sentido de prender, mas no sentido de interagir, num sentido de interrelacionar, né? Num sentido de complementar, sempre tentando essa busca do novo, esse valor agregado, tá? Oi. Então, e nós trouxemos, porque a figura hoje é círculo, justamente, e vocês podem ver, deixa eu terminar. E, então, tem mais duas coisas aí, duas representações gráficas. Esse coração, que é verde e é vermelho, porque tem uma pequena frase aqui, que trabalha a nova concepção da natureza. Então, esse verde estaria representando, não só no sentido do verde das árvores, mas a vida como um todo, essa natureza como uma forma global, né? Essa nova concepção, né? E novas liberdades do espírito, tá certo? Então, esse coração estaria representando esses dois pontos altos do texto, tá? Recompondo a unidade da cultura, por isso que eu falei que teve grupos que trouxeram isso, nós grifamos também isso, recompondo a nova unidade da cultura e encontrando um sentido inerente à vida. Então, esse sentido inerente à vida, nessa nova natureza, estaria representado nesse coração, tá certo? E fora isso, vocês podem ver que tem um formato aqui que estaria trazendo à tona a questão do infinito, né? Nós estamos aqui fazendo um recorte, uma tentativa de um recorte, mas a coisa é além disso. Então, esse infinito está querendo perpassar. Cada um de nós traz uma história implícita em si, centenar, milenar. Cada um de nós é um pedacinho da família humana, né? Então, é um pouco essa questão do infinito. Nós estamos se encontrando agora, mas fazemos parte de um processo. Não sabemos o fim. E lá em cima, aquela estrela, aqueles raios luminosos, seria um pouquinho essa questão de novas liberdades de espírito, com visão a gerar uma nova civilização. Tá? Então seria mais ou menos isso. E o seu infinito tem uma estrutura esfiralada, né? Oi? O seu infinito tem uma estrutura É esfiralada. proposital também por conta dessa figura de círculo, né? Então não é um traço linear. Quando nós chegamos ao ponto de pôr o coração, tínhamos proposto colocar um coração com asas, né? Para estar tentando traduzir aquela questão das novas liberdades do espírito. Aí surgiu a ideia de colocar a estrela. Então, tivemos assim um impasse, mas vai colocar fora desse desenho do infinito? E foi uma discussão interessante, porque está fora ou está dentro? Aí chegamos à conclusão de que transdisciplinarmente não tem problema de estar fora. Quem diz que tem que estar dentro? Então, mais ou menos isso, né? Disciplinaridade, estava claro para a gente analisar o porquê dela, a proposta que ela trazia, ou seja, o que. O nosso maior desafio agora é saber como.
Isso que é a grande dificuldade. A gente entende as necessidades, né, dessa transdisciplinaridade, mas de que forma ela tem que ocorrer, né? Então a gente pensou mais esse como nas ações, vai combinar com as ideias ali em frente. Então, como explorar melhor os conceitos da transdisciplinaridade? Então, esses conceitos que cada um, como a colega falou, disse, né, que traz das experiências vividas, das somatórias humanas ideias, do que eu vivo, do que eu sinto, do que eu sou, né? Então, como que a gente vai reunir isso? Perceber essa extensão dessa transdisciplinaridade. Perceber as maiores dificuldades na sua implementação, quer dizer, que nós, enquanto seres humanos, entendamos isso e passamos isso, né, em termos assim como a gente é da educação, a gente fala de que forma que a gente vai fazer com que os nossos professores entendam isso, né, porque eles são agentes, né, de agentes principais de divulgação disso, né, como na divulgação. Como implementar as ações para expandir as ideias do pensamento transdisciplinar, que é o que eu acabei de falar agora, em termos de economia até, economia transdisciplinar. Como conciliar a constituição e relativização do conhecimento. E o principal, como atingir a tolerância. Essa tolerância que a gente vê hoje, essa violência, essa intolerância, ninguém aguenta nada, né? Então, como atingir a tolerância? Para que a gente abra, que a gente o rigor, respondidas no último artigo, que seria abertura, então, para você entender as ideias, ver, né, as diversas concepções, e a tolerância, quer dizer, de entender tudo isso, de respeitar as ideias do outro. Então, isso é o principal. Então, como atingir a transdisciplinaridade. Posso fazer uma colocação nesse momento? Pode? Nosso grupo dividiu a carta em cores, e essas cores têm significados bem interessantes. A primeira cor é o vermelho. Por que nós escolhemos o vermelho? Porque é um desafio. Então, a primeira parte da carta são as considerações. Nós colocamos como um grande desafio. A partir desse desafio é um alerta, então, por isso da cor vermelha. Depois, vem alguns pontos, vem um ponto de mutação, que nós colocamos com a cor verde. Por que essa cor verde? Porque simboliza a esperança. E dessa esperança parte também um compromisso. E ali o último, que vem seguindo a carta, que começa a descrever os artigos, não é? São os princípios para a ação. E nós colocamos na cor azul porque simboliza a cor que protege, nós colocamos no grupo a cor que protege o planeta. E começa ali os desafios. Quais são esses desafios? Né? Estão aqui, então, agora, as cores vermelhas, a cor vermelha, a cor verde e a cor azul. Conforme eu for falando, se o grupo depois quiser falar alguma colocação. Então, quais são esses desafios? Crescimento exponencial do conhecimento, seccionado, acumulado, dimensão planetária dos conflitos, círculo vicioso de destruição, a eficácia pela eficácia. Então, são os desafios. Diante desses desafios, o que vai acontecer? Novo obscurantismo, ruptura do saber acumulativo, mais o ser interior empobrecido, a desigualdade, né, a questão do saber e poder. A gente colocou uma relação aqui que leva ao que é a ignorância e a submissão. Depois vem, diante desses desafios aqui, diante desses pontos que estão na cor vermelha, vem aqui uma esperança. Qual é a esperança? Então, nós entramos aqui no ponto de mutação.
é a transmutação dos desafios, aspirar ao crescimento do ser humano integral, a esperança mais o compromisso. Então agora nós temos uma esperança. E qual é essa esperança? Então existem agora os princípios para a ação. A existência de diferentes níveis de realidade com lógicas diferentes, a complementariedade entre disciplina e a transversalidade, evidência as ligações, a sustentabilidade, unificação semântica e operativa, através e além das disciplinas. Nós gostamos muito dessas palavras, através e além. Visão aberta, diálogo, multidimensionalidade. A transdisciplinaridade não é nova. Não é nova, religião nem filosofia, é uma reorganização do existente. O ser humano, dignidade cósmica, planetária e social, o respeito, a abertura, a transreligiosidade, transcultural, não a hierarquização, resgate da intuição, imaginação, sensibilidade, corpo. A economia está a serviço do homem, não o homem a serviço da economia. O saber compartilhado, respeito às diferenças, rigor de linguagem, abertura para a tolerância com o diferente. Então nós colocamos aqui um resumo bem grande de cada um dos artigos que foram colocados na carta. E por último veio um artigo final, que nós resumimos, que é a metodologia em processo permanente de construção, abertura e inclusão. Então, está em aberto. Não sei se vocês querem complementar alguma coisa. Obrigado. O homem, o ser humano não é definível, não é formatado, tem que estar em aberto. Então, um grupo que... Falar da economia, eu acho que dá um pouco a resposta para a ansiedade dela. Você percebeu ali alguma coisa que te respondesse? Tudo bem? Que a economia deve ser colocada a serviço do ser humano e não o contrário, né? Depois seria o como, né? Isso a gente vai retomar, mas... Quem gostaria de... Nós queríamos falar um pouco que o desenho teria que ser bastante significativo, de tal forma que a gente não homens iguaizinhos, mas era muito difícil colocá-los no planeta. Nós queríamos, assim, numa dimensão de percepção mesmo no planeta todo, os homens unidos, de mãos dadas, formando uma rede de relações, efetivamente, mas estava muito difícil para desenhar, daí o modelo, né? Por isso que seguiu o modelo. Mas o modelo também pode dar um sentido de unicidade. Nós fazemos parte do universo, um universo que tem uma complexidade muito grande, mas ao mesmo tempo todos nós fazemos parte, formamos uma unidade. E tentando responder a pergunta do grupo, né, como? Pelo menos para nós, pelo que nós discutimos, e para mim, a questão tem sido muito forte no sentido de que a gente só consegue entender e efetivar a transdisciplinaridade se a gente entende a física quântica, se a gente busca entendimento na física quântica. Porque a física quântica é que nos mostra os diferentes níveis da realidade, as diferentes lógicas, porque senão fica muito difícil eu ser tolerante com o outro que é diferente de mim. Eu só consigo entender a partir das lógicas diferentes e da diversidade inerente a todos nós, né? Mas para entender essa diversidade, eu tenho que buscar explicações na física quântica, senão fica muito difícil. A própria inclusão na escola não dá para entendê-la se eu não tiver uma postura assim diferente. E essa postura diferente, ela não se dá apenas por ensinamento. Eu preciso compreender como é que
esses níveis diferentes de realidade para que eu possa, então, entender o respeito, a tolerância, né, pelo outro, e daí as mãos dadas e todos juntos, né, nessa complexidade, nessas incertezas do mundo, nós estarmos juntos buscando essa unidade que faz parte do planeta Terra. Não sei se eu expliquei. Essa situação toda a gente tenta vivenciar, inclusive respondendo os pomos, né? A gente tentou expressar através do desenho o corpo humano refletindo a complexidade, né, do próprio organismo, a interação também no funcionamento dos órgãos e outros aspectos que estão hoje, né, tão desconsiderados, a sensibilidade, a intuição, né? O conjunto também dos corpos, né, formando o planeta, também quer abordar e as cores diferentes, os vários níveis de realidade, né, que temos no nosso cotidiano, e a congregação das pessoas, quer dizer, com as mãos dadas, tenta passar, né, e refletir a importância do diálogo e do saber compartilhado, que são aspectos também fundamentais e relevantes da Carta da Transdisciplinaridade. Eu queria colocar o seguinte, essas 20 minutos. Essa sequência desses documentos, ela é muito significativa, porque se essa reflexão começou em 86, teve sua continuidade em 91, depois a Carta da Transdisciplinaridade em 94, ainda nós podemos adiantar para vocês que nesse mês, a Unesco está realizando um outro encontro bastante importante. Nós estamos com alguma documentação aqui, entre o dia 19 e 21, exatamente dando continuidade a essa linha de pensamento. E o título desse encontro é o sentido, a procura do sentido e ciência. Então, a procura ciência, a busca do sentido, né? Então, essa reflexão que vai unir exatamente cultura, ciência, cultura e a situação do ser humano hoje, essa reflexão continua, está viva e muito forte. E é importante ver esse percurso feito. Eu gostaria de pontuar três questões aqui. Uma com relação a que como é o nome mesmo? Marli. A Marli falou logo no começo da questão da pergunta, da importância da colocação da pergunta e como nós vamos nos relacionar com essa pergunta, a colocação da pergunta. Foi difícil, eu imagino que foi difícil para todas as pessoas se perguntarem. E eu notei que se a gente realmente conseguisse responder essas perguntas que estão ali, cada uma delas, e eu acredito que no decorrer dos nossos encontros, várias dessas perguntas vão estar respondidas, a gente vai ter dado um grande passo. É muito importante responder perguntas. A outra questão que eu queria falar é a questão da tolerância. Foi mencionada aqui a necessidade de acessar essa tolerância. Eu só gostaria de nós temos trabalhado bastante com essa questão e um ponto importante é que a etimologia de tolerância quer dizer flexibilidade. A palavra tolerância não é tolerar como a gente costuma entender tolerância, mas é a questão da flexibilidade. Como ser flexível, onde ser flexível, ou como desse ser flexível. Então, tolerância está relacionada com flexibilidade, tá? Ser flexível. A outra questão que eu gostaria de pontuar que foi levantada aqui é a questão da cultura, porque nós falamos em cultura no segundo documento muito, né, a questão da cultura, mas nós precisamos definir de que cultura nós estamos falando, como que nós entendemos cultura. Nós não podemos reduzir cultura a um único nível de realidade, nós não podemos reduzir cultura a folclore. Mas no decorrer desse trabalho que nós vamos desenvolver aqui, nós vamos estar falando do que nós estamos
falando, quando nós estamos falando de cultura, né? Outro ponto que eu gostaria de mencionar, e inclusive é um ponto que vai ser bastante discutido nesse encontro que está acontecendo agora de 19 e 21 no mês, porque nós já temos um resumo de certas intervenções, é a questão de que a ciência, ela não é um inimigo. Em nenhum momento a transdisciplinaridade exclui a ciência. A ciência foi um avanço maravilhoso, a ciência dá contribuições fantásticas para a humanidade. O pensamento científico, ele foi de grande valor. Em nenhum momento a transdisciplinaridade execra a ciência. Pelo contrário, o movimento necessário é de encontrar o que a ciência resolve, quais são os seus limites e aonde ela deve ser comprometida. Então, nós temos que ter um grande respeito e amor por todo esse esforço, trabalho, porque mesmo dependendo de como essa ciência é feita, essa ciência é absolutamente transdisciplinar. É uma questão de como o cientista se relaciona com o seu objeto de trabalho. E o cientista e o intelectual da ciência, ele pode percorrer todos os níveis de realidade através desse instrumento. Quer dizer, ele existem brechas lá que o possibilitam disso. A gente sabe disso. E a outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, que eu não sei se ainda continua aberto na internet, mas houve um momento em que estava aberto ainda a Carta da Transparency, poderia ser assinado por quem quisesse assiná-la ainda. Ela foi assinada por aquele grupo inicial, de Rábida, e ela continua ainda, quem quisesse voluntariamente assinar o documento, ele estaria disponível para ser assinado. Bom, agora disso... Só mais alguns comentários, lembrando que final, onde aparece a palavra transdisciplinaridade, a declaração final do colóquio Ciência e Tradição é o primeiro documento internacional cujo título traz a palavra transdisciplinaridade, uma vez que ciência e tradição, perspectivas transdisciplinares para o século XXI. E o terceiro documento que a gente abordou